Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do componente matemática. Eu sou o professor Rino e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento da aula de número 6. Veja aí na tela. Aula de número 6, o objeto de conhecimento, geometria analítica, circunferência. Acompanhe também o detalhamento. A circunferência nós vamos trabalhar aí a forma geral e forma canônica. E também a passagem entre as duas formas, né? A canônica para geral e a geral para canônica. Então, esse é o nosso tema. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, então estamos falando aí de circunferência, mais especificamente, né, as suas equações. Então vamos revisitar aí, né, o conceito de circunferência. A circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo, né? Esse ponto fixo é o que a gente chama de centro, tá? Então a gente vai trabalhar a circunferência não de maneira aberta, né? Nós vamos falar ele especificamente num plano cartesiano, tá? Então, no plano cartesiano, como vocês já devem estar familiarizados, né? Temos aqui os dois eixos principais, eixo das abscissas, também conhecido como eixo X, eixo das ordenadas, também chamado aí de eixo Y, né? Aqui temos a origem, tá? Então, a nossa circunferência, ele vai estar aqui, ó, tá? Num plano cartesiano. Obviamente, ele vai possuir aqui um centro, tá? Podemos chamar esse centro de C, tá? Então, no plano cartesiano, a gente vai poder encontrar aqui, ó, o seu par ordenado, tá? Eu vou ter aqui um valor em x, eu vou ter outro valor aqui em y, eu vou ter um par ordenado localizando a sua posição. Vamos ter também aí a medida do raio, tá? Medida do raio. E tudo isso pode ser expresso de forma algébrica, através de uma expressão, que é o nosso objetivo, o nosso foco aqui nos estudos, quando a gente trabalha aqui a geometria analítica, tá bom? Estamos falando aí de plano cartesiano, localização, tá bom? Então tenha tudo isso em mente quando a gente falar aqui nas suas equações, tá bom? Vamos tratar aqui da equação canônica, também conhecida como equação reduzida, e também a sua equação geral, tá certo? Vamos lá então visitar aí as nossas equações, acompanha aí comigo. Primeiro a equação reduzida, tá? A equação reduzida da circunferência, também conhecida como equação canônica, ela tem aí esse formato que você está vendo na sua tela em azul, né? É uma expressão, tá? Que toda vez que vocês observarem essa expressão, deve ficar claro para vocês que nós estamos trabalhando aí uma circunferência no plano cartesiano, tá? Então ela tem aí as coordenadas do seu centro, né, identificados aí com A e B em minúsculo, tá? E o R, você já sabe que R é justamente o comprimento do raio, tá? Então, uma vez que a gente trabalha esses elementos, tá? A gente vai agora, através, tá, de uma expressão, identificar os elementos. Então, na expressão a expressão reduzida, a equação reduzida da circunferência, vai trazer aqui, ó, as coordenadas do centro, tá? Essas coordenadas que nós temos aqui são as coordenadas do centro da circunferência. Então, ele vai estar posicionado aqui no lugar do A e aqui no lugar do B, tá? Essas informações são referentes ao centro. E o raio também vai estar expresso aqui na nossa equação, ó, esse valor aqui depois da igualdade, tá? Então, a gente sempre tem que estar focado, né, nessas três posições, tá bom? A posição do A, a posição do B e a posição do R, a posição do raio, tá certo? A gente vai aprender justamente trabalhando em cima de um exemplo. Vamos ver o nosso primeiro exemplo para a gente já ir identificando esses elementos na nossa equação reduzida, tá bom?
Olha só, vamos pegar esse exemplo aí, determinar a equação reduzida da circunferência, onde a coordenada do centro é 3 e 5, né? E o seu raio é igual a 4. Como é que vamos escrever, então, a equação reduzida dessa circunferência com base nessas duas informações que foi dada, tá? Então, é a coordenada do centro e a medida do raio, tá? Vamos escrever aqui a forma geral, a forma reduzida, né? X menos A, esse cara elevado ao quadrado, mais y menos b, também elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado, tá? Então, esse cidadão aqui, ó, o 3, ele é o nosso A. Esse cidadão aqui, ó, 5, ele é o nosso B. Então, nós vamos substituir aqui na equação. Vai ficar assim, ó. X menos, vou botar aqui em vermelho, 3, tá? Ao quadrado, mais y menos, colocar em vermelho, 5, fecha parênteses, quadrado, e a medida do raio, que é 4, vai vir justamente no lugar aqui do R, tá? Então vai ficar 4 elevado ao quadrado, tá? Então, é assim que a gente utiliza a equação reduzida, tá? Pega as informações, tá? Que estão presentes aí no nosso enunciado, no caso aí, as coordenadas do centro e a medida do raio, e substitui naquelas 3 posições que nós destacamos, tá bom? Aquelas 3 posições ali são cruciais para que você localize, tá bom? Essas informações diante da nossa equação reduzida da circunferência, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa equação reduzida, porque a gente só fez substituir, tá? Mas quando a gente se deparar com a equação reduzida, a gente tem que olhar e já extrair essas informações dessa equação reduzida, tá bom? Então vamos voltar aí para a TV interativa, porque essa equação que a gente escreveu, ela pode não estar necessariamente sendo apresentada dessa forma. É mais comum que ela seja apresentada desse jeito aqui, ó. Quadrado de x menos 3, mais quadrado de y menos 5, igual a 16, tá bom? É mais comum ela ser apresentada dessa forma. Mas, olhando a equação reduzida, você consegue obter as coordenadas do seu centro e também a medida do raio. Só lembrar que aquele último valor ele está elevado ao quadrado, tá certo? Então esse foi só o nosso primeiro exemplo para a gente já ir se familiarizando, tá bom? Com a equação reduzida da circunferência, tá bom? Temos outros exemplos, tá bom? Para você já ir incorporando aí as substituições da nossa equação reduzida, tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo. Acompanhe aí comigo na tela. Olha o que diz aí esse exemplo. A alternativa que apresenta o centro da circunferência com essa equação aí, ó. Quadrado de x menos 4, mais quadrado de y menos 2, igual a 9, tá? Então, ele só quer saber quais são as coordenadas do centro. Se ele estivesse perguntando sobre o raio, a gente bastaria, então, olhar para essa informação aqui, né? Se fosse sobre o raio, ó. Lembra que o raio ele é elevado ao quadrado, tá? Então, se ele é igual a 9, significa que o raio, então, é a raiz de 9. Portanto, o raio vai ser igual a 3, tá? Mas isso se estivesse perguntando pelo raio, né? Como não está perguntando pelo raio, vamos esquecer isso aqui por enquanto. Ele quer saber quais são as coordenadas do centro. Então, se eu quero saber do centro, eu só vou olhar para essas informações aqui, ó. As coordenadas do centro vão ser, então, 4 positivo e 2 positivo. Ué, mas ali na equação tem o sinal de menos. Tem, exatamente, tem. Mas esse menos já é da equação, tá bom? O valor do nosso 4, ele é positivo, e o valor do nosso 2 também é positivo. Tá?
Se por um acaso estivesse na nossa expressão x mais 4, aí significa, então, que a coordenada do centro seria 4 negativo, tá? E se aqui fosse y mais 2, significaria, então, que a coordenada aqui seria, então, menos 4 e menos 2, tá bom? Por que, então, que seria desse jeito? Porque a nossa equação já traz o sinal de menos aqui, ó, tá? Por isso, então, que o centro tem valores positivos, tá bom? E se tiver com sinal de mais, então significa que os valores são negativos, tá? Então vamos apagar aqui por enquanto, só para não confundir, né? Como os valores são negativos ali dentro da expressão, então significa que o centro da nossa circunferência tem coordenadas 4 e 2. Seria então a alternativa correta aqui, a letra B, tá bom? Então, basta olhar a nossa equação reduzida da circunferência que a gente já tem informações aí sobre o centro e também sobre o raio, tá? Então, a prática que nós temos aí diante da equação reduzida, né, é já coletar essas informações só de bater o olho. Então, só de bater o olho a gente já consegue observar onde é que está o centro e qual é a medida do seu raio, tá bom? Bora fazer mais um exercício agora? Dessa vez, o nosso exemplo está querendo saber aí, né, qual é a medida do raio, tá? Então, se ele está pedindo a medida do raio, olha só qual é a conta que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar, então, para essa informação aqui, ó, depois da igualdade, né? Porque esse valor aí, 16, na verdade, é o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é igual a 16, significa que o raio, então, é a raiz quadrada de 16. O raio, então, vale 4. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C, 4, porque ele só está querendo saber sobre a medida do raio. Mas, aí vamos simular aqui uma situação, né? Se essa questão estivesse perguntando sobre as coordenadas do seu centro, aí eu quero ver se você vai conseguir acertar essa pergunta, né? Se a questão estivesse perguntando aí sobre as coordenadas do centro, quais seriam então as coordenadas? Vamos voltar para essa mesma questão aí, para a gente responder essa pergunta. Olha só. Na nossa expressão, na nossa equação reduzida da circunferência, eu tenho agora o quadrado de x mais 2, lembra do que eu falei anteriormente? E o quadrado de y menos 4. Qual vai ser, então, a nossa coordenada do centro? Vou botar aqui um C de centro. Se aqui eu tenho positivo 2, significa que a nossa medida aqui, ó, vai ser negativo 2. E se aqui eu tenho negativo 4, significa que aqui eu vou ser positivo 4. Então, se a questão estivesse perguntando sobre as coordenadas do seu centro, do centro da circunferência, essas seriam, então, as coordenadas do centro. 2 negativo e 4 positivo, tá bom? Então, é sempre interessante observar aí os valores dos sinais, tá? Que estão aí dentro da nossa equação reduzida, tá bom? Então, tendo esse cuidado, prestando bastante atenção, você consegue identificar e coletar essas duas informações, né? Tanto as coordenadas do centro, quanto a medida do raio, tá bom? E agora eu vou te apresentar uma outra equação, né? Nós falamos aí da equação reduzida, faltou então falar da equação geral. Acompanhe então comigo. A equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência tem tudo isso de termo, ó. É gigante, né? É x ao quadrado, y ao quadrado, 2ax, 2by, a ao quadrado, b ao quadrado, r ao quadrado, tudo isso fica gigante, né? Mas acredite, essa expressão nada mais é do que o desenvolvimento da equação anterior, da equação reduzida, tá bom? Quando a gente calcula lá o quadrado de x menos a e também o quadrado de y menos b,
ele gera, então, toda essa expressão aí gigante, tá bom? Então, nada mais é do que, a equação geral nada mais é do que a expansão da equação reduzida. Eu vou te mostrar, então, isso com o nosso próximo exemplo, para você ter uma ideia, então, de como é que a gente escreve a equação geral da circunferência. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. Nós temos aí, ó, que determinar a equação geral da circunferência, onde a coordenada do centro é 3 e 5 e o seu raio é igual a 4. É o mesmo exemplo que nós vimos ainda há pouco, né? Onde a gente escreveu a equação reduzida. Como é que fica a equação reduzida para essa circunferência? Vamos reescrever aqui, ó. X menos 3, não foi isso que a gente escreveu ainda agora? X menos 3, o quadrado dele, né? Mais y menos 5, também o quadrado deles, e o raio, que é 4, né? 4 ao quadrado, tá? Essa seria, então, a equação reduzida. Ou então assim, né? Em vez de 4 ao quadrado, a gente podia escrever logo 16. Os dois formatos estão corretos, tá bom? Tanto o 4 ao quadrado quanto o 16 direto, tá? E aí, a gente vai lembrar aqui do quadrado da diferença dos dois termos e expandir essa expressão, tá? E aí, o resultado disso vai ser justamente a equação geral da circunferência. Olha só como é que fica. Aqui, então, primeiro aqui, ó, o quadrado de x menos 3. Lembra da nossa regrinha? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Não é assim que a gente desenvolve o quadrado da diferença? O quadrado de y menos 5, como é que a gente vai escrever isso? Do mesmo jeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Tudo isso igual a 4 ao quadrado, né? Ou simplesmente 16, já. O resultado do quadrado do 4, né? Então, olha só o que nós vamos ter. Vou juntar aqui x ao quadrado com y ao quadrado. Vou escrever aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, ó, o resultado disso vai ser negativo 6x. O resultado disso aqui vai ser negativo 10y. Mais quadrado do 3 é 9, mais quadrado do 5, 25. E trazendo, então, o 16, que está no segundo membro, para o primeiro membro, ele vem com o sinal contrário, não é isso? Então vai ficar menos 16 igual a 0, tá bom? Expandimos aí aquela equação reduzida, tá? E agora só basta a gente calcular aqueles últimos valores ali, né? 9 mais 25 menos 16. O resultado disso vai ser, então, a nossa equação geral da circunferência. Ok? Então, como é que nós vamos ter aqui no nosso resultado? Olha só, vou repetir aqui, então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y. 9 mais 25 vai dar 34, tá? Vou escrever aqui, ó, 34 e depois menos 16, não é? Então vamos ter aqui 18, tá? Esse é o resultado, então, dessas operações aí no final. Então aqui eu venho mais 18 igual a 0, tá? Então essa aqui é a nossa equação geral
da circunferência. Eu poderia ter representado essa equação, essa circunferência, por meio dessa equação reduzida aqui que nós já fizemos, ou dessa maneira que é a equação geral da circunferência. Então, são duas formas da gente apresentar a equação da circunferência. Tá bom? Bom, uma vez que a gente já consegue fazer, então, essa transformação da equação reduzida para a equação geral, né, a gente vai ter, então, também, né, que fazer o trabalho inverso, que é pegar a equação geral e voltar, o caminho de volta, né, transformar ele na equação reduzida da circunferência, que é justamente o que nós vamos ter no nosso próximo exemplo. Vejamos aí comigo. A alternativa que corresponde ao raio da circunferência de equação. E aí nós temos a equação geral, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 16 y, né? Mais 53 igual a zero. Essa transformação da equação geral para a reduzida, essa aqui já dá um pouco mais de trabalho, porque a gente vai fazer aqui, ó, o caminho inverso, né? Aqui a gente precisou só da equação reduzida, né? Para sair daqui e chegar aqui. Agora nós vamos fazer o caminho inverso, que é sair da geral para a reduzida. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível, tá bom? Como é que vai, então, como é que nós vamos proceder, então, para encontrar essa equação reduzida? Porque a gente precisa o quê? Da medida do raio, né? A gente precisa da medida do raio e fica mais fácil da gente obter a medida do raio se a gente escrever, então, a equação reduzida da reta. Tá certo? Então, olha só como é que vai ficar. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos reposicionar, tá, as expressões aqui que contém x, eu vou colocar aqui mais à esquerda, e as que contém y mais para a direita. Então, vou escrever assim, ó, x ao quadrado menos 10x, tá? Mais y ao quadrado menos 16y, mais 53 igual a zero. Por quê? Eu fiz isso porque a gente vai criar um espaço para poder escrever, tá, o quadrado da diferença, né? A gente vai completar os quadrados aqui, ó. Como assim? Olha só, eu vou deixar um espaço aqui, ó. X ao quadrado menos esse 10x, lembra que ele era 2 vezes 5 vezes x, né? Ele não é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Então aqui eu vou deixar um mais e eu vou deixar aqui, ó, um espaço para a gente completar daqui a pouco. O y vai ficar parecido, ó, vai ficar y ao quadrado menos o 16 é 2 vezes 8 vezes y. Né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o segundo, né? O primeiro vezes o segundo. Tá? Então, eu vou deixar aqui um mais e, novamente, um espaço aqui, tá? Para a gente completar depois a nossa expressão, tá bom? Aí, para fechar, né? Mais 53 igual a zero, tá? Então, analisa aqui comigo, ó. Se lá no quadrado da diferença a gente escreve quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo, quem vai ser o segundo termo aqui, ó? Vai ser o 5, né? Então, aqui, ó, a gente vai escrever 5 ao quadrado. Aqui no y, nós temos y ao quadrado menos, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem é o segundo termo? O segundo termo é 8. Então, aqui, ó, vai virar 8 ao quadrado. Tá? Bora escrever aqui embaixo. Vamos ter, então, x ao quadrado menos 10x mais 25, né? Que é o resultado de 5 ao quadrado, mais
y ao quadrado menos 16y mais 64, que é o resultado de 8 ao quadrado, né? Aí eu vou escrever assim, ó. Eu esqueci do 53. Mais 53, tá? E aí, do lado direito da igualdade, onde estava o zero, eu vou acrescentar justamente esses dois valores, né? Porque eu preciso colocar ele... Eu coloquei, né? Acrescentei esses dois valores aqui do lado esquerdo, então eu vou acrescentar eles também lá do lado direito, para a gente anular a nossa expressão. A gente não pode criar elementos assim do nada, né? Já que a gente acrescentou, a gente precisa retirá-los, então a gente coloca lá também do lado direito da igualdade, tá? Então, x ao quadrado menos 10x mais 25 nada mais é do que x o quadrado de x menos 5, tá? A gente está, então, transformando todo esse trinômio aí em quadrado de x menos 5. Consequentemente, esse cara aqui, ó, o y, né, vai ser o quadrado de y menos 8. Tá? Esse trinômio, então, se transforma em quadrado de y menos 8. Ok? E da nossa igualdade, né, nós temos lá 25 mais 64. Isso vai resultar em 89. E a gente faz a subtração com 53, ó, porque quando a gente leva o 53 para o segundo membro, ele vai com o sinal negativo, não é isso? E aí sim a gente chega à nossa medida do raio, tá? Olha só como é que vai ser o raio. Vou repetir aqui, ó. Quadrado de x menos 5, quadrado de y menos 8. Esse resultado aí, ó, 89 menos 36, menos 53, é igual a 36. Opa! Mas esse 36, ele não é exatamente o 6 ao quadrado? Então, se é 6 ao quadrado, qual é a medida do raio? É justamente esse 6. Então, a nossa resposta aqui, nesse exemplo, vai ser a alternativa B. A medida do raio é igual a 6, tá? Então, como eu falei, voltar a nossa expressão, a nossa equação da circunferência da maneira geral para a reduzida já dá um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente precisa fazer esse mecanismo aí de completar os quadrados, né? Para poder chegar à nossa medida do raio, tá certo? Eu tenho mais um exemplo, eu tenho um último exemplo para te mostrar. Acompanha aí comigo, ó. A alternativa que apresenta a equação da circunferência apresentada na figura a seguir. Agora você tem aí bagagem para responder esse tipo de pergunta, né? Temos aqui o plano cartesiano, tá? Eu já posso observar aqui onde fica o centro, né? O centro vai ter, então, está sendo chamado aí de A, então o centro vai ter coordenada 2 e menos 3, tá? Então lá na minha equação tem que aparecer 2 e menos 3, tá? E qual vai ser a medida do raio? Ó? A medida do raio vai ser daqui do centro, né, até a extremidade, ó. Quantas unidades eu tenho aqui, ó? Quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó? 1 e 2, né? Então a medida do raio é igual a 2. Então eu tenho que identificar esses elementos lá nas minhas alternativas, ó. Então, qual dessas alternativas aí vai ser a nossa resposta correta, tá? A medida do raio é 2, então aqui no final ele tem que estar elevado ao quadrado, né? Então, a alternativa A e a alternativa B já não valem. Ou a alternativa C, ou a alternativa D, ou a alternativa E, né? Uma dessas três vai estar correta. Aí eu tenho que observar os sinais das coordenadas aí do centro, né? O primeiro é positivo 2, então aqui na minha equação tem que estar negativo 2. Então, a alternativa C já não é.
A alternativa D também já não é, tá? É justamente esse sinal aqui negativo da equação, significa que ele é positivo, né? E reparem aqui, ó, que o menos 3 é negativo na minha coordenada, então lá na minha equação ele tem que estar positivo, ó. Tá aqui. Então a alternativa correta vai ser a letra E. Essa então é a equação reduzida correta da nossa circunferência. Tá bom? Então é isso. É exatamente isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que você tenha compreendido, né, como representar aí a nossa circunferência através da equação e fazer a transformação aí da reduzida para a equação geral, tá bom? Esse é o final da nossa aula. Obrigado pela sua atenção.